A graça e a paz, meu povo, tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de cada um. Quero falar com você a respeito de um assunto referente à pena de morte, né? O que você acha? O cristão ele pode ser a favor da pena de morte ou não? O que você acha? Você acha que o cristão ele pode consentir que num país onde ele mora, se um exemplo houvesse uma opinião pública, você acha que o cristão não poderia se manifestar a respeito da pena de morte? Você acha que o cristão ele pode optar pela pena de morte? Eu queria falar com você a respeito disso. É um assunto que não é falado nas igrejas, né? Mas a gente já tem já na nossa mente cristã que não, a gente acha que a gente não pode ser a favor da pena de morte, mas eu queria mostrar para vocês nesse vídeo que a pena de morte ela não se torna um pecado e também não é pecado um cristão ele apoiar um país que tem pena de morte, né? Se hoje em dia, se um dia de hoje você fizesse parte, um exemplo, a opinião pública, o Estado ele fez uma pesquisa para ver se a sociedade ela é a favor ou contra a pena de morte. Hoje você opinaria por quê? O que você falaria? Você é contra ou a favor? Imagine que aquilo que você falasse poderia ser usado para que no seu país pudesse haver pena de morte. Meus queridos, a pena de morte ela é instituída antes de Cristo, mesmo antes de Cristo, nas épocas de Hammurabi, né? Tanto que Moisés, quando desceu do monte com os mandamentos de Deus, quando Moisés escrevia a legislação para os israelitas, que eles estavam saindo do Egito e se tornaram uma nação independente. Então Moisés legislou para aquele povo. E um dos códigos que tinha na lei de Moisés era a pena de morte. Tanto que ele dizia olho por olho, dente por dente. No caso, isso é uma figura de linguagem, né? Tanto que a gente não vê na Bíblia nenhum relato de um homem que arrancaram o dente dele porque ele arrancou o dente de outro. Na verdade, nessa figura de linguagem, ele quer dizer o quê? Que o criminoso, que o infrator não seja punido além daquilo que ele merece e nem abaixo daquilo que ele merece. Que seja um julgamento justo, né? E eu mostro para você um versículo que Paulo, no capítulo 25 do livro de Atos, no versículo 11, ele está num tribunal ali. E nesse tribunal ele ia ser julgado, ele estava sendo acusado pelos judeus, né? E Paulo ele se expressa dizendo, se eu fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Então eu apelo para César. No caso, Paulo ele estava dizendo aqui o seguinte: se eu sou digno de morte, eu não me recuso morrer, eu vou pagar essa pena. Entendeu? Se Paulo se o cristão fosse contra, se fosse para o cristão ser contra a pena de morte, com certeza Paulo ele falaria alguma coisa a respeito disso. Mas você pode ver que Paulo ele disse que se eu sou digno de sofrer a pena de morte, eu não me recuso morrer. Então quer dizer, nem Paulo era contra a pena de morte, nem Cristo, aliás. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, um ladrão que estava ao seu lado recebeu perdão imediato ali naquele lugar. Mas Jesus não tirou ele da cruz, porque a cruz ela era uma forma de punição, uma pena de morte. Então Jesus ele salvou aquele homem, salvou ele do inferno, mas a pena de morte ele teve que pagar. Então, meu querido, eu queria deixar assim esclarecido para você, por quê? Para que você não entenda que um país que tem a pena de morte, não, esse país não é de Deus, ou não, eu nunca posso ser a favor da pena de morte no meu país. Isso é um pensamento que do longa história os direitos humanos vieram criando, né?
Mas a pena de morte, ela fez parte muitos anos na sociedade. Se você for ver hoje, países que têm pena de morte, a criminalidade é bem baixa. Mas países que não têm punição severa, a criminalidade aumenta, né? Isso é óbvio, porque o criminoso ele tem a temer por algo, por alguma punição. Se o Estado não tem uma punição dura para aquele indivíduo, ele não tem o que temer. Então ele consecutivamente continua praticando crimes. Então, para que você entenda, meu irmão e minha irmã, que a pena de morte ela não é algo que, vamos supor, é lei. Se ela for uma lei de um país, ela não é pecado. Pecado é você fazer justiça com as próprias mãos. Mas pena de morte em determinados países é correto. Os Estados Unidos tem, a Indonésia tem, Tailândia tem, e eles estão corretos, não estão errados. E o cristão que apoia que no seu país deva ter pena de morte também não está em pecado. Porque tem aquele discurso, né? Ah, só Deus dá a vida e só Ele tem o poder para tirar. Mas irmãos, observe bem. Quando uma lei é feita num país, aquela lei ela tem que ser cumprida. Lá em Romanos 13 não diz? Seja sujeito às autoridades, porque as autoridades são justiça de Deus para punir infratores. Então, em Roma tinha muita pena de morte naquelas épocas. Tinha pena de morte, né? Então, o cristão que ele é a favor da pena de morte, ele não peca contra Deus. Ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas, como nós dizemos desde o começo, estávamos dizendo desde o começo, se um dia fosse consultar a população para saber se ela quer instalar a pena de morte ou não no seu país, você pode ter certeza, meu irmão, que se você falar, não, eu quero que no meu país tenha, você pode ter certeza que você não peca contra o seu Deus. Porque a pena de morte, ela é um castigo também para criminosos. Entendeu? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.